Deus. Gênesis capítulo 22. Vou ler no capítulo 22 de Gênesis, versículo de número 7. A palavra diz assim: quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém? Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Queremos, ó Pai bendito, exaltar, glorificar o teu santo e bendito nome, o teu nome que está sobre todo nome, tu que vives e reina por toda a eternidade. E nesta noite, ó Pai bendito, nós queremos, ó Pai, através da tua palavra, Senhor, proclamar, ó Deus bendito, palavras, Senhor Deus, proféticas, declarar, ó Pai bendito, a tua provisão aonde não há provisão, declarar, ó Pai bendito, que tem aonde não tem, declarar que há vida aonde não há vida, proclamar, ó Deus bendito, cura aonde estão as enfermidades, proclamar, ó Pai bendito, salvação para o perdido, proclamar, ó Pai bendito, fé para aquele que está, ó Pai bendito, desesperançado, proclamar, ó Pai bendito, vitória para aquele que está em derrota, porque a tua palavra, Senhor Deus, tem esse poder. E é no poder da autoridade do teu nome, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós, ó Pai bendito, tomamos posse, ó Pai bendito, e cremos, ó Pai, na tua provisão. Cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus provedor, que o Senhor proverá, em nome de Jesus. O Senhor proverá, o Senhor é o nosso provedor, o Deus único, o Deus todo-poderoso. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém. Amém? Olha para seu irmão e fala assim: Deus proverá. O que você necessita, o que eu preciso, o que nós precisamos, aquilo que não está à nossa vista, aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que não está talvez nas nossas mãos, aquilo que não está ao nosso redor, mas que nós necessitamos, que nós talvez estamos buscando, estamos esperando ou estamos necessitando, que nós possamos, pela fé no Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos, pela fé na palavra do Deus vivo, pela fé no Deus único, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Israel, no Deus de Elias, no Deus de Eliseu, que é o nosso Deus. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, e ele é o mesmo, e ele fará tudo aquilo que estiver de acordo com a sua plena e perfeita vontade, ele fará. Amém? Esse texto é um texto, creio que é bastante conhecido, que relata Deus prova Abraão. Esta provação, ela está relacionada a respeito da promessa. Isaac é o filho da promessa, né? E Deus, ele quando chamou Abraão, ele chamou Abraão e fez essa promessa de dar a Abraão um filho. Sabemos que Abraão já tinha idade avançada, já não tinha mais nenhuma perspectiva, ou seria possibilidade, diante da sua vida física, da sua vida carnal, ali diante, ele não tinha, e nem sua esposa, como gerar um filho. Humanamente falando, era possibilidade zero. Mas quando Deus chama ele, Deus faz a promessa e fala que vai dar um filho para ele, fala que vai engrandecer o nome de Abraão, fala que tem
projeto para Abraão. E Abraão, ele ouve a palavra, ele ouve o chamado de Deus, ele recebe aquela visão, aquela revelação, ele ouve com seus ouvidos e ele toma a decisão de obedecer. Porque a palavra no capítulo 12 fala para Abraão assim, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí Deus lança ali, só no capítulo 12 nós possamos ver ali cerca de 6 a 7 promessas diretamente ligadas a Abraão. E nós possamos ver que Abraão, ele tomou a decisão de obedecer a Deus, acatando a palavra. O texto nos relata que nesse decorrer, que quando Deus chamou Abraão, Abraão estava com seus 75 anos, quando veio o cumprimento dessa promessa que seria o nascimento de Isaac, Abraão já estava aproximando seus 100 anos de idade, passados 25 anos, né? E Deus cumpre a sua promessa. Esse Isaac já era um adolescente, um jovenzinho já crescido, né? E já aqui no capítulo 22, a palavra vai relatar que depois dessas coisas, pôs Deus a prova a Abraão, provou Abraão, né? E justamente quando Abraão toma a decisão de obedecer a Deus, de seguir a Deus, né? Caminhar em obediência, de crer, possamos entender ali que Abraão colocou fé na palavra de Deus. A fé dele nasceu na fé, né? E ele pôs ela em prática. E depois nós vimos que Abraão conseguiu alcançar a promessa, que foi pela fé, porque Isaac, ele nasceu, assim como Deus tinha prometido, que Abraão creu na promessa. E aí nós vimos aqui que Deus prova justamente Abraão, a fé de Abraão, né? E diz que Deus fala para ele assim: toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, né? Imagina o único filho, depois de 25 anos esperando, passou um período de muitas crises, né? De altos e baixos. A vida de Abraão foi assim. Sara, né? Nós vemos que ocorreu nesse período o nascimento de Ismael através da escrava Agar, todo aquele processo. Antes de nascer também o Ismael, nesse período também Abraão chegou a pensar que seria o seu criado, o seu moço, o Eliezer, que é seu herdeiro. Nesses 25 anos passou muita coisa, mas Abraão, ele conseguiu alcançar, ele recebeu a promessa, Deus cumpriu a promessa. E Abraão, aquele Isaac, ou este Isaac, ele foi muito amado por Abraão, né? Parece que aquilo que nós conseguimos com mais dificuldades, né? Parece que nós aprendemos a valorizar e amar mais. E aqui fala que o próprio Deus fala: toma aquele filho que tu amas, né? E você vai e oferece ele em holocausto. Fala, você vai oferecê-lo como uma oferta para mim. E disse que Abraão se levanta cedo, né? O versículo 3 vai relatar: levanta de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaac. Então eles foram 4 pessoas. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E Deus indicou um lugar para ele, onde que ele deveria fazer isso. E ele foi ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, ele viu o lugar. Quando ele saiu, ele não sabia aonde era o lugar, mas ao terceiro dia ele se avistou no lugar.
De longe ele avistou o lugar e disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Então ele deixou ali os rapazes, os dois rapazes, com o jumento, e diz assim: e eu vou adorar. Olha o que ele fala assim, ó: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então ele fala assim, ó: o jumento, aqueles dois servos, você vai ficar aí. Eu e o Isaac e esse rapaz, nós vamos ali adorar o Senhor. Irmãos, era o momento de uma prova, né? É como cantamos aí, né? O louvor que fala de Jó, né? Eu vou adorar, né? Eu vou adorar. E eu creio que aqui nós tiramos já um primeiro ponto. O que fazer na hora da prova? O que fazer na hora da provação? Ou o que fazer na hora da confusão? Porque Abraão ficou confuso naquele momento, porque Isaac era o filho da promessa. Através de Isaac, Deus já tinha falado para Abraão que ia ter uma descendência, ia engrandecer o nome dele. De repente Deus pede para Abraão o filho, que era o filho aonde ia haver uma grande geração. Então nós entendemos que Abraão estava ali um momento confuso, sem saber o que fazer, né? Mesmo em obediência, mas ele fala: vou adorar, eu vou adorar. Então nós entendemos que no momento talvez da crise, no momento da enfermidade, que aqui no caso Abraão foi provado, possamos dizer assim, que Isaac ia ser morto, né? Abraão foi provado numa situação muito difícil. Por mais que era comum naquela época certo tipo de holocausto e sacrifício, mas entenda? Então muitas vezes, irmãos, hoje Deus nos prova, talvez até com situações que nós talvez nem entendemos porque passamos aquela situação, nem entendemos, mesmo nós sendo servos, servas, cristãos, homens e mulheres que crêem no Senhor, que hemos talvez deixado, né, muitas ofertas deste mundo para seguir e servir o Senhor, não é verdade? Nós vamos deixar, nós nos sacrificamos. E eu entendo assim, o crente hoje, para seguir o Senhor, ele tem que dizer não a tantas ofertas, a tantos prazeres dessa vida, né? E isso, ou seria assim, por nós haver renunciado ao mundo, por amor ao Senhor, em troca nós vamos ganhar a morada com Deus, entende? Nós vamos ir para o céu em troca, vamos dizer assim, por dizer não ao mundo e dizer sim para Cristo, dizer não, né, a nós mesmos, que a nossa carne, a carne do pecado, ela gosta das coisas e dos prazeres desta vida, e isso é uma luta diária. Então nós entendemos aqui que Abraão, ele foi fazer sacrifício e dar Isaac para ser sacrificado para o Senhor. Hoje é como nós dizer não para o mundo, né? E a nossa carne é uma luta, porque humanamente para Abraão não foi fácil ele ir levar Isaac para o sacrifício, não foi fácil. Mas aqui nós vemos ele falando assim: eu vou adorar, e eu vou ali adorar e voltaremos, eu vou ali adorar e regressaremos. Ele falou isso no versículo de número 5, né? Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Então o jumento não foi. O jumento aqui, o jumento, irmão,
aqui ele representa as coisas materiais, os recursos. O jumento aqui estava carregando a lenha, estava carregando alguns alimentos, até mesmo carregando eles, entendeu? Era um meio de transporte, né? Hoje é as coisas desse mundo que nós temos aqui, é os recursos, os bens, e essas coisas, os materiais, elas não adoram ao Senhor. Então, muitas das vezes nós deixamos de adorar a Deus, por quê? Porque nós queremos estar com os jumentos. Ou seria, muitos já virou jumento, entende? Muitos já virou até jumento. Por quê? Porque o jumento aqui, você entende aqui que o jumento era um meio de transporte, transportava as coisas. E aqui nós vimos Abraão falando assim, ó, esperai aqui com o jumento, fica aqui com esse jumento, né? Eu e o rapaz iremos adorar. Então nós temos que desprender do jumento, desprender das coisas, né? Até mesmo o trabalho, porque o jumento aqui era um trabalho, trabalhava. Quem tinha um jumento naquela época, entende? Era como hoje, vamos dizer, era um caminhão, vamos dizer assim, hoje, para quem tinha um jumento naquela época. Então, mas ele falou assim, vamos deixar esse jumento aqui, entende? Deixa ele aí, esses rapazes que o cuidavam, né? Fica aí. E eu e o rapaz iríamos ali adorar. Havendo adorado, nós voltaremos para junto de vós. Então, muitas às vezes, hoje tem pessoas que não conseguem sair de casa, sabia? Não consegue, por causa que ele está tão apegado com as coisas materiais, ele está tão preocupado que, né? Pode ver que ele falou assim, não, eu vou e nós voltamos. Eu vou e volto. Vou lá adorar e vou voltar. Tomou Abraão a lenha e o holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhava ambos juntos. Então eles se dividiram ali e se pôs para levar, né, a lenha para efetuar esse holocausto. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha. Entendeu? Tinha fogo e tinha lenha. Olha, irmão, quem adora, pode ver, quem adora em espírito e em verdade, ele tem fogo no espírito, tem lenha, né, que aquece o espírito. Então possamos dizer assim, o crente de fé, o homem de fé, o cristão que adora o Senhor é um cristão que tem o Espírito de Deus, que tem a palavra de Deus, né? E o cristão que tem a palavra, que tem o Espírito de Deus e que adora em espírito de verdade, e não nega, porque ele não negou a adoração dele. O sacrificar Isaque era adorar, ele entendia que ele estaria adorando o Senhor, era uma adoração, entendeu? Hoje as pessoas não sabem até a importância de talvez de renunciar certas práticas, porque não, eu renuncio, hoje eu vou adorar o Senhor, hoje eu vou para a igreja, não, hoje eu vou ter um tempo de adoração, todo dia eu quero ter um período de oração, eu preciso ter um período de leitura da palavra, porque a palavra, né, é como o fogo sem lenha ele se apaga. O crente sem a palavra, entendas? O Espírito e a palavra vivem junto. Então você pode ver que Jesus falou: a hora vem que os
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Verdade é a palavra, espírito é o fogo, né? O fogo. E eu entendo a lenha aqui é uma espécie também da palavra, entende? É como se fosse fogo, né? Que a palavra de Deus ela é poderosa, e a palavra, né, na vida do crente, o Espírito na vida do crente, e ele começa a adorar, aí ele consegue, e ele mantém isso constantemente. Abraão tinha essas práticas, porque aqui ele levando fogo, a lenha, para poder fazer o holocausto, o sacrifício. Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Está tudo aí, mas onde está o cordeiro? Faltava o cordeiro, né? Isaac não sabia que ele era o cordeiro naquele momento, até o momento, porque ele não sabia. Na mente de Abraão também, Isaac, né, ia ser ali sacrificado, mas por amor ao Senhor e na adoração, talvez com o coração cortado ali, confuso, doído, ele vai. E aí Abraão ele lança uma palavra, e essa palavra é o que me levou, olha bem, irmãos, para ser bem específico, e eu não ia pregar isso, eu não li essa palavra esses dias, entenda? E eu não ia pregar isso aqui hoje, não, essa palavra veio já aqui em cima do púlpito, quando Deus fala, Deus proverá, entende? E Deus manda eu dizer para vocês, para mim, para que nós proclamamos e profetizamos que Ele proverá. Eu não sei o que está faltando, entende? Eu não sei o que está faltando, o que você está necessitando, qual é o seu anseio, né? Mas aqui, no meio dessa confusão, no meio dessa crise, no meio dessa, vamos dizer assim, dessa prova, Abraão ele profetiza. Quando o filho pergunta: onde está o cordeiro? Tem lenha, está tudo pronto. Então talvez você hoje está como Isaac, está tudo pronto, você consegue olhar, mas está tudo certo, nós temos lenha, nós temos o fogo, né? Já hemos decidido que vamos ir oferecer o sacrifício, mas está faltando algo ainda, entende? Está faltando algo. E aí o que Abraão fala: Deus proverá, meu filho, entendeu? Abraão não tinha ali a resposta talvez certa, entende? Ele lançou pela fé, nasceu nele essa palavra, nasceu ali espontaneamente, porque até o momento Abraão estava decidido a entregar Isaac, a obedecer Deus. E aí nós entendemos aqui que quando Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Né? E às vezes nós perguntamos também, muitas das vezes, né? Nós perguntamos, porque Isaac nesse momento ia ser o cordeiro. E nós, irmãos, para servir a Cristo nessa vida que nós estamos, nós somos considerados, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 8, nós somos considerados como ovelha caminhando para o matador, entenda? Nós somos como cordeiros, entende? Nós somos como cordeiros aí. E aí Isaac aqui nesse momento estava como cordeiro, só que ele não sabia, mas o pai dele sabia que Deus tinha pedido ele, e ele não podia falar: não, é você que é o cordeiro. Não podia falar isso, mas ele falou: Deus proverá, sem saber, naquela dúvida ali, sem saber o que iria acontecer. E foi subir a montanha, porque tinha que subir a montanha.
o Monte Moriá. Foi subindo. Irmãos, talvez Abraão não sabia, não via. Enquanto ele subia em obediência, do outro lado, imaginamos e possamos pensar dentro da palavra, que do outro lado estava subindo o cordeiro e ele não via. Porque quando Abraão chega lá, que prepara o holocausto, tudo ali certinho, o altar, faz tudo certo, pega Isaac, coloca em cima do altar, amarra, e pega o cutelo, a faca, né, e levanta, disse que houve uma voz do céu, fala: Abraão, Abraão, não faça isso, né? Aí o versículo 10 diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temas a Deus. Olha bem, irmãos, Deus provou Abraão até o último instante, deixou Abraão pegar o seu filho, né? Caminhar juntos ali no ídolo, aquela situação, foi, chegou lá, amarrou, imagina, amarrou o seu filho, colocou ali, mandou deitar, fez tudo certinho ali. Aqui não fala que o filho que se defendeu, se resistiu, não fala nada disso, mas disse que ele pegou o cutelo, pegou a faca, a espada, aqui fala cutelo, e levantou, e Deus brada no céu. Aí o texto vai relatar: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso. O versículo 13: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então imaginamos quando Abraão estava subindo aquela montanha, Abraão subia de um lado em obediência, caminhando, talvez com o coração doído, chorando, vai saber, não é? Fazendo pergunta, questionando: eu não sei como será isso, é o meu único filho, é o filho da promessa, mas o meu Senhor me pediu e eu vou entregar. Abraão caminhava de um lado, o cordeiro estava caminhando do outro lado, Deus mandando o cordeiro. Deus, Jesus, que é o pastor dos pastores, do outro lado, ele estava conduzindo esse cordeiro, providenciando esse cordeiro. E ali, Abraão arrumou tudo e preparando para imolar o seu filho. Nós vimos aqui que Deus bradou. Abraão ergueu os olhos, quem já estava de olho, de cabeça baixa, né? Ergueu os olhos e viu atrás de si. Entende, irmãos? E viu atrás de si o cordeiro. Então, muitas das vezes, enquanto nós estamos sendo provados, né, em situações que talvez você nem entenda, você nem sabe porquê, não é? Nós não sabemos, mas por que, meu Deus, por que eu fiz, por que eu mereço, por que eu tenho que passar essa situação? Deus, irmãos, Ele está cuidando, sem que nós possamos ver, mas na hora certa você vai ver. Diz aqui que Abraão viu atrás de si, estava atrás dele o cordeiro. Fala ao Senhor assim: a tua mesa está junto com você. Olha, irmão, só que essa bênção, essa provisão, esse cordeiro está perto de nós, se nós estamos adorando o Senhor em obediência. Porque isso ocorreu porque Abraão foi obediente. Amém? Glória a Deus. Isso ocorreu porque Abraão foi obediente.
falei no início. Você falar que Jesus cura quando você está desfrutando de uma plena saúde, é até fácil. Você falar, né, que Jesus salva, entende? Você pregar e falar que Jesus salva quando toda a sua família é salva, é fácil. Não é verdade? Todos, opa, aquilo ali é, né? Olha aquela família, olha aquele pastor, não é? Olha aquele pastor, aquele é pastor, toda a sua família está servindo o Senhor, todos os seus filhos estão na igreja, todos têm um ministério. Olha, aquele sim é um grande servo. E aí olha como ele prega. Agora eu quero ver você pregar e falar: Jesus é o Salvador, eu e minha casa servimos o Senhor, quando a sua família toda não é salva, quando os seus filhos todos não estão na igreja. Eu quero ver você falar: Deus proverá, quando não tem um cordeiro. Nesse caso não tinha um cordeiro em Abraão, Deus proverá. Glória a Deus. Esse é o preço, irmãos, é o preço dos homens de fé. O homem de fé, a mulher de fé, o crente de fé, ele é provado. Entendeu? Você falar assim: Jesus cura, né? Quando alguém está doente. E eu lembro disso muito bem, que eu sempre preguei, orei, que Jesus cura. E Jesus curou, Jesus cura. Amém, irmãos? Amém. Lembra quando Vanessa estava grávida de Joaquim, com os seus 5 meses, que o médico descobriram que do problema de saúde dele, e que faltava membro superior e inferior, e os médicos falaram que não ia nascer vivo, não podia nascer vivo. Esse era o diagnóstico dos médicos, não podia nascer vivo. Então começamos a orar, ainda quando ele estava no ventre. E a minha oração, no primeiro dia que eu fiquei sabendo, na praça, eu falei assim: Senhor, se o Senhor curar, e eu sigo orando que o Senhor cura. Se o Senhor não curar o Joaquim, e eu sigo crendo que o Senhor cura, eu sigo orando que o Senhor cura. Entendeu? E aí, irmãos, esse às vezes é um preço, é um sacrifício. Entenda? É uma prova. Mas é uma prova que você, como você vive uma prova dessa? Adorando. Como você vive uma prova dessa? Orando. Como você vive uma prova dessa? Obedecendo o Senhor. Mesmo com o coração partido, mesmo sem entender, porque Deus tem um poder de cura, não tem? Tem. Creio eu que Abraão creia que se ele chegasse a sacrificar Isaac como Deus tinha pedido, mesmo assim, se Isaac morresse, como ele estava ali, determinado e pronto para fazer, ele creia que Deus poderia dar um outro Isaac para ele, poderia ressuscitar Isaac. Ele creu, ele falou: está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, o Senhor sabe o que faz. Então, irmãos, muitas das vezes, muitos hoje passam provas. Todos os crentes são provados. Todos somos provados. Agora, eu quero te perguntar: o que você está falando, ou o que você está fazendo, ou irá fazer, ou irá falar na hora da prova? Entende ou não? Abraão falou assim: Deus proverá, meu filho. Na hora da prova ele falou isso aqui. Ele não descampou, não meteu os cachorros atrás do seu filho. Ele falou: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Então aqui nós entendemos o que nós estamos fazendo quando nós somos provados. Então nós entendemos que Abraão, eu vou adorar, né? Deus proverá. Deus proverá. Entendas? Deus proverá. Deus fará o que for necessário. Ele fará, porque Ele é Deus. Amém, irmãos? Porque falar que
Entenda-se? E muitas vezes, muitos não entendem que muitas vezes Deus permite a enfermidade entrar, irmãos. Não é? Deus permite, mas mesmo com a enfermidade ou sem enfermidade, nós temos que seguir glorificando. Seguir adorando, seguir orando, seguir exaltando e profetizando. O Senhor proverá. E toda prova, irmão, tem um início e tem um final. Nenhuma prova é eterna. Entende? Deus, Ele te dá condições. Às vezes você vive um tempo, chega naquela prova que você está na prova, mas parece que você já não está na prova, porque Deus te deu todas as condições para você suportar, para você lidar. Entenda-se? Para você conviver. Que 3 dias Abraão convivendo com esse negócio aí, entende? Caminhar, chegar lá nesse monte, não foi fácil. 3 dias nessa caminhada. E aí acontece com nós aí, às vezes 3 meses, 3 semanas, 3 anos, ou quanto tempo, que às vezes nós passamos um período de prova, de situação, não é? Confuso, né? Aí, mas aqui nós aprendamos obediência, né? Em primeiro lugar, a obediência acompanha a fé. Abraão era um homem de fé, adoração, né? E palavra. Isso vai nos sustentar, né? Ele fala assim: Deus proverá, e Deus proveu. Volta a falar para o Senhor assim: Deus proverá, e Ele proverá. Pode falar, e Ele proverá. Deus proverá e Ele proverá, porque Ele é Deus. Entenda? E pode ver que Abraão falou que Deus proverá, e Deus proveu. Amém? Se você caminha na fé, se você é obediente a Deus, entenda? Mesmo na hora da dúvida, né? Se você fica confuso, já não entende, não sei de nada, mas vou obedecer, Deus fará a parte dele. Amém? Nos troquemos de pé. Começa a declarar, começa a proclamar. Aonde não tem, vai ter. Aonde está fechado, vai abrir. Abre, quebra, nada, suide, quebra, nada, soberega, lava, nada, chega. Loga, chuide, calaba, cai de cor, decai de cor. Você mesmo seja profeta para você mesmo. Aleluia, Deus proverá. Não deu tempo, talvez, de Abraão buscar um profeta. Não. Foi ele mesmo que falou: Deus proverá. Fala você mesmo. O Deus de Abraão é o meu Deus. O Deus de Isaac é o meu Deus. O Deus de Jacó é o meu Deus. O Deus de Israel é o meu Deus. O Deus de Abraão é teu Deus. O Deus de Isaac é o teu Deus. O Deus de Jacó é o teu Deus. O Deus de Israel é o teu Deus. O Deus de Abraão é o nosso Deus. O Deus de Isaac é o nosso Deus. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Israel é o nosso Deus. E Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus de poder, Deus de glória. Assim como o Senhor proveu na vida de Abraão, provê também na minha vida, provê na vida da tua filha, do teu filho, provê, ó Pai bendito, na vida da tua igreja. Tu és um Deus provedor. Eu declaro, eu profetizo, ó Pai, a tua providência, seja na saúde, seja, ó Pai bendito, na família, seja, Senhor Deus, no matrimônio, seja nas finanças, seja, ó Pai, no trabalho, seja no ministério, onde quer que seja, o Senhor proverá, porque o Senhor é o mesmo. Senhor, eu declaro provisão de Deus. Eu declaro provisão de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro provisão na saúde, cura divina, em nome de Jesus. Receba cura divina, em nome de Jesus. Declaro salvação para a sua ré. Eu proclamo libertação para a sua ré. Eu
Senhor. Abra, cabra, labra, sude, quebra, labra, nada, cheia. Abre, compra, labra, sude, quebra, nada. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu profetizo unção fresca, unção renovadora, óleo fresco, Senhor Deus, unção fresca, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória, para louvor do teu nome, Jesus. Te louvamos, Senhor Deus, te glorificamos e te exaltamos, Senhor Jeová dos exércitos.